Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos abordar um tema falando sobre determinantes de uma matriz. Como todos vocês já sabem, com certeza vocês já tiveram aula sobre isso, tá? Então, trabalhar com matrizes é uma coisa simples. Muita gente pergunta, para que estudar isso? Matriz, muito conteúdo diferente. Pessoal, esse tipo de conteúdo a gente usa muito no nosso dia a dia, tá? É um conteúdo simples, porém muitas pessoas acham que isso não tem influência nenhuma no nosso cotidiano, mas muito pelo contrário. Ele é usado diariamente. Então vamos lá, vamos aos slides. Operações matemáticas organizadas em linhas e colunas, tá? Então vamos aí ver os primeiros momentos e depois a gente vai ver a prática, tá? Os exemplos. As operações relacionadas aos cálculos das matrizes e determinantes consistem em números organizados em linhas e colunas, sendo possíveis a realização das 4 operações matemáticas. Cada um dos elementos que compõem a matriz é indicado por A e J, tá? Nesse caso aí, pessoal, eu botei maiúsculo, mas momentâneo eu vou estar explicando. Cujo o I indica a posição do elemento referente à linha. E o J, a posição em relação à coluna das matrizes. A partir da apresentação, é possível perceber melhor a estrutura. M vezes N, ou seja, MN, linha por coluna, de uma matriz, onde são determinados cada um dos seus elementos. Então, olha só, pessoal, olhando essa parte aí, nós temos uma demonstração de uma determinante M, multiplicação de M por N, ou seja, nós vamos perceber que o N multiplica as linhas, tá? Nesse caso aí nós temos a primeira linha, a segunda linha, até a linha onde vai dizer que nós vamos multiplicar o último, tá bom? Então, né, a última linha vai ser M por N. Observando, a primeira linha nós vamos ter A11, A12, A13, edicência até A1N. Então, ela aí quer dizer que ela é infinita. A mesma vai servir para a coluna. A11, A21, redicência descendo a M1. Ou seja, nós estamos falando aí das colunas. E olha a representação ao lado. O A e J. Lembrando que a gente falou no início, eu tinha colocado ele maiúsculo, proposital. Mas eu trago ele para cá, ele minúsculo, mostrando cada um deles. O A e J, o I é igual a 1, 2, 3, M. Nesse caso aí, nós vamos trabalhar o I com colunas, tá? E o J, 1, 2, 3, redicência, N, ele vai ser trabalhado com linhas, tudo bem? Então, esses aí são os elementos de uma matriz. Então, pessoal, olhando bem essa parte, nós temos aqui o determinante, tá? Um determinante onde eu vou dizer, o determinante de uma matriz é um número associado a uma matriz quadrada. Aquela que possui o mesmo número de linhas e colunas. O cálculo do determinante de uma matriz qualquer é obtido através dos elementos que constituem essa mesma matriz. Então, quando a gente fala em matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ela tem que ter a mesma quantidade a matriz A e a matriz B. Mas também pode ser diferente, tudo bem? Ela pode ter variedade. Mas se for multiplicar ou somar, subtrair, a outra matriz que vai ser a C, o resultado, tem que observar sempre o que vai estar acontecendo nas suas operações, tá? Na multiplicação, na divisão, na adição, na subtração. Então, ele é muito interessante observar sempre o jogo de sinal e a terceira matriz que vai aparecer. Então, vamos lá.
Então, olha só, pessoal. A gente está vendo aqui uma demonstração, tá? A gente vai ver aqui aonde nós vamos trabalhar com as diagonais principais e a diagonal secundária. Então, a gente vai trabalhar com uma matriz qualquer, tudo bem? Então, observe aí que eu tenho uma matriz M, sabendo que ela é N por N. Por quê? Ela não tem um número exato. Aí, ela representa uma matriz 3 por 3. Mas ela pode ser maior, pode ser menor, e isso diferencia muito. Então, nesse caso aí, quando a gente fala em diagonal, a gente vai fazer a multiplicação, tá, dos seus elementos. No caso aqui, eu vou ter o A11, o A22, o A33. Então, eu faço a multiplicação direta. Um exemplo, eu posso trocar o primeiro lá por 2, o meio por 3 e o último aqui na diagonal principal por 4. Eu multiplicaria 2 vezes 3 vezes 4. Somando, tá? Porque nós vamos trabalhar com soma na diagonal principal. Já olhando para a diagonal secundária, a gente vai trabalhar com o sinal negativo, tá? E aí, observa que a gente começa lá de cima também. O A13, o A22 e o A31. Ou seja, se eu tivesse trocado aí por número, seria a mesma multiplicação. Só que entre as duas multiplicações, eu iria usar o sinal negativo. Então, pessoal, se a gente fala nesse ponto, a gente está falando de multiplicações, mas pode ter soma e pode ter subtração, tá? Então, é uma coisa bem simples que a gente pode observar. Então, vamos aqui dar uma amostra de novo. Olha aí esse determinante. O determinante de uma matriz de ordem 2. A matriz quadrada 2 por 2, conhecida também como matriz de ordem 2, possui 4 elementos. Nesse caso, para calcular o determinante, é necessário conhecermos o que é a diagonal principal e a diagonal secundária. É o que a gente acabou de falar. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, calculamos a diferença, tá? Que essa diferença que eu falei é aquela que vem na diagonal secundária. Ela vem o inverso, para o lado esquerdo. Entre o produto dos termos da diagonal principal e os termos da diagonal secundária. Utilizando o exemplo algébrico que construímos, a determinante A, ou seja, o determinante A será. Observe que nessa matriz aí, ou nesse determinante que nós estamos falando, que no primeiro caso é matriz, a matriz A nós temos o A11, o A12, o A21 e o A22. Então, aí nós temos um determinante par. Quando ele for trabalhar, será o determinante A, só que ele é par, 2 por 2. Aí a gente multiplica a linha principal. Observe que eu botei de vermelho. O primeiro será o vermelho. O A11 vezes o A22. Então, está aqui a multiplicação. Menos... Aí vamos multiplicar o azul, que é o secundário, a diagonal secundária. O A21, primeiro, lembrando, a primeira multiplicação vem de cima para baixo e não de baixo para cima, tá? Às vezes os alunos perguntam sobre isso. Tem aluno que pergunta, professor, pode multiplicar de baixo para cima? Tudo bem, se você conseguir e tiver a inteligência de fazer isso rápido, pode. Mas o correto sempre a gente faz de cima para baixo, tá? Então vamos lá. Estou multiplicando aí. Nós temos aí, se fosse colocar um exemplo com o número, a gente colocaria embaixo. Então olha esse exemplo embaixo, bem simples. É a mesma coisa do que está acima. A matriz A está com os elementos 1, 5, 2 e 3. Então vamos trabalhar o determinante. O determinante seria quem? Multiplicar a matriz principal, 1 vezes 3, menos o secundário, 5 vezes 2. Que é igual, 1 vezes 3 é 3, menos 5 vezes 2, menos 10. A multiplicação de números com sinais diferentes, tá? Vai dar isso aí. E a subtração, 3 menos 10 é igual a menos 7, porque o negativo vai estar no 10. Então, essa parte aqui é o que nós estamos falando agora, tá bom?
Então, nesse caso aí, nós vamos falar da regra de Sarros. Essa regra ela é muito conhecida dentro do determinante. Por quê? Porque a gente tira os primeiros elementos, ou seja, as primeiras duas colunas, tá? E colocamos ao lado direito do determinante para fazer a multiplicação abaixo, tá? Primeiro, todos para a direita, seguida, menos, mais 3 multiplicações, toda para a esquerda, porque é a diagonal secundária. Então vejamos aqui a regra, só o regulamento. A regra de Sarros é um método para calcular-se determinantes de matrizes de ordem 3. Tá? É necessário seguir alguns passos, sendo o primeiro, duplicar as duas primeiras colunas no final da matriz, conforme o exemplo que nós acabamos de falar. Então, olha aí, bem desenhado, eu coloquei ele bem desenhado, que é para não ter trabalho, tá? Vamos agora multiplicar os termos de cada uma das 3 diagonais. Então, olha aí, estão falando 3 diagonais, tá? O que estão no mesmo sentido da diagonal principal. Observa só a diagonal A, tá? A11, A22, A33. Então, é um vezes o outro, tudo bem? A mesma coisa vai acontecer para o laranja. A12 vezes A23 vezes A31. E a mesma coisa para o próximo, que é esse amarelinho. A13, A21 vezes A32. Então, nesse primeiro momento, nós multiplicamos um pelo outro. Então, em vez de eu fazer na diagonal aí, que eu estou fazendo, eu vou fazer abaixo, como está explicado, tudo bem? Então, o último ficaria uma multiplicação diversa. Então, olhem lá, no final do determinante, há essa soma, tá? Ou seja, eu vou subtrair. Tem a soma e tem a subtração da diagonal secundária, tá? Então, esse Dzinho aí é diagonal, o S, secundária. A primeira eu só multipliquei e somei. Então, vamos ao próximo. Se eu fosse fazer o contrário, como não está feito, eu não vou mostrar agora, mas vou mostrar em seguida. Então, para realizarmos um processo parecido com a diagonal secundária e as outras duas diagonais que estão no mesmo sentido que ela, vamos fazer aqui. Presta bem atenção a essa determinante. Eu coloquei agora elas com outras cores, o azul, o rosa e o verde. Então, essa multiplicação agora é a secundária, tá? A primeira de cima, diagonal principal, essa de baixo vai ser a diagonal secundária. Então, o primeiro, começando de cima, A13 vezes A22 vezes A31. Então, observa que lá embaixo, entre parênteses, vai estar essa multiplicação. Então, como eu vou botar em parênteses, eu vou somar. Mas lembrando, eu estou trabalhando com secundária. Então, o menos vai aparecer ali antes do parênteses, tudo bem? Esse menos vai valer para todas as multiplicações. Então, vamos continuar. Segunda multiplicação, A11 vezes A23 vezes A32. Olha lá, está lá dentro do parênteses. Vamos mais para a terceira multiplicação, secundária. A21, A12 vezes A21 vezes A33, tá? Então, ficou bem ali. Se eu tiver que eliminar o parênteses, eu vou multiplicar a negação, tá? Por todos os elementos que estão lá dentro. A única coisa que vai alterar são um jogo de sinal, porque o resultado é o mesmo. Eu não estou trabalhando com nenhuma numeração. Então, os primeiros momentos vai ficar todo ele positivo e a segunda multiplicação secundária, todos os elementos vão ficar negativo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.